Glória a Deus. Essa palavra que Deus está nos dando hoje eu quero que você abra a sua Bíblia muitas vezes. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro que Deus deixou registrado a sua palavra. E nós não podemos ter nenhum tipo de dúvidas de que na Bíblia todos os conselhos são importantes para o nosso bom desenvolver da vida cristã. Como é importante você obedecer alguns conselhos na área da saúde, quando um médico, quando alguém mais experiente diz, olha, não coma isso, não beba isso, não faça isso, não faça aquilo, e você ouve o conselho e você é abençoado com saúde. Você às vezes sai de alguns embaraços, de alguns enroscos, tudo porque você ouve um conselho. Irmãos, e Deus não teria como nos fazer felizes na terra, embora nos tornando seus filhos, se para nós não ficasse bem claro qual é a sua vontade, qual é a sua palavra, qual é o seu conselho em alguns momentos, e que nós ficamos confusos. Conselhos existem de todos os lados, mas será que todos os conselhos são bons? Eu creio que não. Tem muitos bons conselhos, mas muitos também são ruins. Mas quando você abre a Bíblia, pode ser que você não entenda direito aonde que a Bíblia está querendo chegar com esse assunto. Principalmente nós, quando já temos um certo tempo de idade cristã, espiritual, muitas vezes nossa tendência é olhar para a Bíblia e dizer, eu não preciso assim me dedicar tanto à leitura, eu não preciso buscar tanto conselho, eu não preciso, quando for fazer alguma coisa, antes de fazer, eu ir lá e ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. Porque parece que a nossa prática, nossa vivência cristã, vai nos fazendo ficar acostumado com algumas coisas, e a gente às vezes diz, isso aí eu já sei no que vai dar, e eu já tomo meus cuidados daqui e dali. Mas, queridos, tudo que o inimigo precisa é que você não ouça mais a voz do Pai, que a voz do Pai é a que nos protege. Então, um conselho maravilhoso que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero observar aqui é que Paulo está numa preocupação, levado pelo amor tão grande, que ele diz, queridos, você tem um corpo, uma alma e um espírito. E essas três partes que nós somos constituídos, cada uma delas pode sofrer problemas. Você pode ter problemas de saúde por não ouvir um conselho da palavra de Deus. Você pode ter um problema de alma se você ignorar um conselho da palavra de Deus. E espiritualmente você pode ser muito perturbado se você não ouvir um conselho. E aí Paulo diz, e olha, presta atenção, porque o objetivo do não ouvir o conselho é sujar você, é manchar você. E todo mundo sabe, irmãos, o que significa uma sujeira, uma mancha. Mas é interessante que, embora às vezes a gente saiba que é um problema você se sujar, mas não é uma coisa confortante quando você sabe que aquilo que você suja, depois você pode limpar. Não é bom, irmão, saber que às vezes você está mexendo com um tipo de tinta, mas aí você fala, meu Deus, como é que eu vou me limpar? Aí alguém fala, olha, tem um removedor aqui, que mesmo que você coloque a tinta onde não deve, depois você vai lá, passa o removedor e fica limpinho novamente. Você não fica em paz, sabendo que existe um removedor daquela sujeira com a qual você está lidando com ela? Agora, se alguém fala, olha, não deixa pegar na mão, porque isso aí, se cair, não tem mais jeito, aí você já fica mais assustado. Mas quando descobrem uma facilidade para limpar, parece que a nossa alma fica mais em paz. Não, então eu vou mexer com isso sem muito problema. Agora, roupa. Nós não temos muita dificuldade de sujar a roupa, porque nós sabemos que existe água e sabão que lava. Já imaginaram se não existisse água e sabão, irmão? Com esse calorão que faz? Água e sabão limpa tão bem o nosso corpo, né? A nossa roupa.
Mas tem algum tipo de sujeira na roupa que a água e sabão tira, mas fica algumas manchas. A água e sabão lava, mas depois que lava você olha e fala, meu Deus, ainda está aparecendo lá no fundo um pouquinho dessa mancha. Então, irmãos, não é porque tem água e sabão que limpa que você vai sujar. Você toma cuidado com alguns tipos de sujeira, mesmo sabendo que existe como remover. Agora, por que eu vou evitar ser sujo pelo pecado, quando lá em 1 João capítulo 1, verso 7, está escrito assim, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Pensa um pouquinho nisso. Quando você sabe que existe alguma coisa que remove a sujeira, você lida com a sujeira com mais tranquilidade. Será que não tem muitas pessoas que estão lidando com o pecado também com muita facilidade? Estão passando perto das coisas que a Bíblia diz são perigosas, não são para os meus filhos, isso daí não é bom para você, não vai te fazer bem. Mas aí a própria Bíblia vem e fala assim, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Será que talvez por conta desse versículo, muita gente fala, eu vou pecar, depois eu me arrependo, peço perdão, o Senhor Jesus vem e limpa tudo, e fica tudo bonitinho de novo. Eu vou sujar a roupa, porque depois eu coloco lá água, sabão na máquina, e bate um bom sol e fica tudo limpinho de novo. Irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é à toa que a Bíblia nos aconselha algumas coisas para não fazer. Não é que não tenha mais jeito, é que mesmo tendo jeito de tirar, fica mancha. Sabe o que é uma mancha na alma? Sabe o que é um sofrimento que você tem cada vez que você lembra que você fez o que não devia ter feito? Sabe o que é a consequência que você tem, que você às vezes carrega no corpo, de ter lidado, por exemplo, com uma serra elétrica, não com o cuidado que precisava, e de repente, lá foi um dedo. Você fala, mas sobraram mais. Ok, mas aquele foi. E qual era o conselho? Saiba lidar com cuidado. Não é porque tem jeito de consertar que você vai quebrar, porque tem certas coisas que quebram e depois ficam consequências. E o que a Bíblia quer quando ela nos recomenda algumas coisas? Que você não tenha que lidar com a mancha do pecado. Você não tenha que lidar com as consequências de uma imprudência, de uma negligência, de alguma coisa que você acreditou que era bom, mas você se esqueceu que para você não é mais bom. Talvez você veja alguém fazendo algo que você fala, mas isso é bom, mas eu não posso fazer? Você pode, claro, ninguém vai te proibir, mas depois vai ficar ali uma mancha. E qual é o conselho? Cuidado com a mancha do pecado. Porque a mancha do pecado, muitas vezes, ela nos desanima de continuar vivendo a vida que Deus dá. A mancha, muitas vezes, quando você olha para a mancha, a roupa está limpa. Tem uma projeção aqui, por exemplo, né? Está limpo, aquele braço não está limpo? Limpinho. Pode passar bastante água, sabão, mas é aquela mancha. Aquilo lá indica, olha, houve um trauma. Houve um trauma. Alguma coisa que não foi próprio para aquele lugar. Está limpo, mas está manchado. E cada vez que você olha para a mancha, você às vezes se entristece. Você às vezes enxerga mais do que o próprio Deus, a mancha que o pecado causou em você. Muitas vezes Deus não está nem preocupado com isso. Mas como nós temos uma memória, uma lembrança, o diabo faz questão de ativar aquela lembrança e de repente fica uma limitação para o resto da vida por conta de uma mancha. Não dói. Deus não olha, não cobra. Mas o diabo faz questão de ficar cutucando. Está manchado. E sabe, irmãos, eu não sei você, mas se você descobre que na sua roupa tem uma mancha, você não dá um jeitinho de esconder aquilo? Se uma mancha aqui no punho, né? Não dá um jeitinho de dobrar aqui o punho, porque, puxa, eu saí de casa, eu não vi que estava sujo, mas olha só que coisa feia, então eu vou dobrar aqui.
Sempre que a gente sabe, lembra que tem alguma coisa que não devia ter, a gente se constrange e se limita. E Paulo está dizendo, o meu conselho, o conselho da palavra de Deus, é para que você evite ser manchado pelo pecado, porque Deus quer te usar poderosamente. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas evita que algumas coisas precisem do sangue de Jesus. Porque embora Ele vai resolver a questão entre você e Deus, talvez a sua mente, talvez você mesmo não se perdoa, talvez você mesmo não aceita ter sido tão ingênuo, tão inocente, tão imprudente, tão negligente. Devia ter lido um pouco mais, devia ter me aconselhado um pouco mais, devia ter esperado um pouco mais, sei lá, alguma coisa. Amém, queridos? Agora, o apóstolo Paulo tem vamos dizer assim, o dom de nos aconselhar. É maravilhoso ver que aquele homem que ia perseguir o evangelho, me mandava matar cristãos, de repente, ele é convertido e ele passa a amar tanto a igreja de Jesus, que a especialidade de Paulo é dar conselho para a igreja do Senhor Jesus. A especialidade de Paulo é olhar para aquela igreja de Corinto, ver que tem um problema, escreve uma carta para eles. Olhar lá para a igreja de Roma, ver que aqueles irmãos estão passando por algumas dificuldades, escreve uma carta, irmãos, resolva o seu problema. Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. Então, irmãos, o apóstolo Paulo tem muita autoridade para dizer para nós o que nós vamos ler hoje aqui, lá nessa carta dele de Tessalonicenses. 3 atitudes do apóstolo Paulo que dão crédito para ele nos avisar. A primeira é que ele nos alerta por amor. Quem ama, muitas vezes, faz até coisas ridículas por conta desse amor. A mãe, o pai, que ama um filho, muitas vezes, ele tem que fazer uso da ameaça, ele tem que fazer uso, às vezes, do chinelo, da cinta, do castigo, para evitar que aquela criança faça alguma coisa que vai trazer consequência. Então, queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando o conselho que ele está dando, porque ele ama tanto a igreja. Ele sabe exatamente qual é o projeto que Jesus Cristo tem para a sua igreja. Irmão, eu quero que você pense um pouquinho. Você não foi salvo, e eu também, simplesmente para o dia que nós fecharmos os olhos na terra, nós não íamos passar a eternidade no inferno. Não foi só por conta disso. Isso também. Mas sabe o que Deus estava pensando? Enquanto não chegar aquele dia que nós vamos ser recolhidos, Deus tem um projeto na nossa vida aqui na terra. Deus tem um projeto. Então, muito mais do que ficar livre da eternidade no inferno, que todos nós já estamos aqui, em nome de Jesus. Se você aceitou, se você recebeu, se você reconheceu, use lá o termo que você quiser, Jesus. Se quando você se lembra de Jesus, você se lembra que Ele foi a grande causa da sua felicidade, de ter essa paz, de saber que o teu nome está escrito no livro de registro do céu, e um dia esse nome vai ser pronunciado. Vem para cá achar você também. E aí você vai, né? Então, queridos, o apóstolo Paulo, movido pelo amor, ele dá aqueles conselhos maravilhosos para a igreja. Uma outra coisa, irmãos, isso indica que ele quer o nosso bem. Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, ele fala assim: eu quero que vocês estejam sempre alegres. Quem gosta de estar sempre alegre? Não é sempre possível estar sempre alegre. Mas a vontade do apóstolo Paulo é que, se dependesse dele, dependesse do que ele pudesse nos falar, nós ficaríamos sempre alegres, acertando todas as vezes na vontade de Deus. Mas não é possível? Não. Mas que é o desejo de Paulo, sim. Agora, outra coisa que ele dá autoridade para ele nos dar conselho, é que ele sabe muito bem o que é andar sujo. E ele fala: e eu quero
que vocês que já se sujaram com o pecado, procurem se limpar. Sabe, irmãos, tem uma coisa que a gente fica incomodado, é com sujeira. Se você está com a mão suja e você precisa comer um alimento, e você fala, gente, tem um lugar para mim lavar a mão, porque eu preciso me alimentar, mas com a sua mão suja. Então tem certas coisas que Paulo fala, queridos, Deus quer te usar, mas de repente você mesmo vai dizer, Deus, espera um pouquinho, eu estou sujo. Eu fiz alguma coisa suja. Eu estou me sentindo indigno, eu estou me sentindo um lixo. Então, queridos, Paulo fala assim, queridos, eu estou te escrevendo que eu quero que quando você se sentir sujo, você vai ter um jeitinho de se limpar. E Deus vai poder te usar para a glória dele. Agora, por que nós precisamos nos manter limpos? Agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Eu queria que você sentisse um pouquinho dessa gostosura que é ler a respeito de um aviso que Jesus deixou registrado. Nada na Bíblia é sem um propósito. Nada da Bíblia foi escrito apenas porque é um livro religioso. Você não pode olhar para a Bíblia como um livro de religião, que ele só diz o que tem que fazer, fria e secamente. Não. Um livro de doutrinas, que só diz o que faz e o que não faz. Não. A Bíblia conta histórias. E essa história aqui, irmãos, é uma história maravilhosa, onde você vai encontrar Jesus falando com a sua própria boca. Pessoas na terra como eu e você ouvindo Jesus trazer um conselho, uma orientação. Olha que lindo que está aqui no versículo do 40 ao 44. Naquele dia. Que dia é esse que Jesus está falando? Observa que Jesus está contando para os discípulos a respeito de algo que eles talvez não estavam entendendo muito bem, que é sobre a sua volta. Jesus estava querendo deixar bem claro que ele não veio simplesmente para se tornar o único caminho, para se tornar a única pessoa que é capaz de interceder por nós. Não, ele veio para fazer tudo isso, mas a obra final seria consumada quando ele fosse de volta para o Pai e o Pai o mandasse de volta para a terra, dizendo, chegou o tempo de voltar para concluir a obra. Então Jesus está deixando claro para os seus discípulos, vai ter um dia que eu volto para concluir esta obra que eu comecei. E aí ele está dizendo, naquele dia da volta dele, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. E aí ele fala, fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse, quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Você entendeu aqui o que Jesus está dizendo? Fala para o irmão, você tem vigiado? Você tem vigiado? Que tipo de vigilância Jesus está falando aqui para os seus discípulos? É aquele tipo de vigilância, irmãos, para você não fazer o que não deve, por conta de uma distração, por conta de faltar um pouquinho de conhecimento. Você parar de vigiar, porque você de repente, às vezes, nem acredita que o Senhor vai voltar. Irmãos, todo aquele que nasce de novo, tem uma nova vida em Cristo, não pode nunca se esquecer, Jesus vai voltar, e eu vou me encontrar com Ele. A nossa vida como cristão não faz sentido, se você não estiver esperando Jesus voltar, queridos.
Não faz sentido. É interessante que todas as religiões do mundo, ninguém está esperando o fundador daquela igreja, daquela religião voltar. Quem adora, por exemplo, Buda, sabe que ele jamais vai ressuscitar e voltar a buscar aqui alguém. Entende? Os seguidores de Maomé, eles sabem que jamais ele vai voltar, porque ele nunca prometeu voltar. Qualquer outra fé religiosa que diz que o Alá, o Atolá, sei lá, que prometeu isso, olha, você guarda isso aqui, que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma filosofia de vida maravilhosa, isso aqui faz bem. Ok, é maravilhoso, faz bem, mas nenhum daqueles que colocaram aqueles fundamentos, aqueles princípios, nenhum disse, olha, guarda isso aqui porque um dia eu volto para completar o que não deu tempo que eu morri. Mas Jesus, irmãos, é diferente. Jesus falou, olha, vocês podem guardar a minha palavra, a palavra do Pai, porque um dia nós vamos nos encontrar novamente. E sabe o que é mais lindo? Se ele não vier, eu vou. Fala para o irmão, se ele não vier, você vai. Isso é a diferença da fé cristã. É por isso que o cristão, irmãos, não pode ser chamado de simplesmente um religioso. Jesus não pode ser chamado de simplesmente o fundador da religião cristã. Não faz sentido. Porque nós não estamos guardando leis, doutrinas, regras, princípios para nos darmos bem. Não, nós estamos simplesmente nos preparando para quando Jesus voltar, nós olharmos para Ele e olharmos com alegria. Sabe, irmãos, quando você está esperando alguém chegar na sua casa e a casa está limpinha, e quando a pessoa chega, você não se constrange de levá-la nos cômodos que você preparou para ela estar. Mas se ela chegar de surpresa, a casa está suja, você já vai logo dizer, semana foi tão corrida, desculpa aí, olha, se eu soubesse, né? Aí lá vem o se eu soubesse, né? Eu tinha feito isso, tinha feito aquilo, preparado aquilo. Ok. Mas você sabe, Jesus disse, eu vou voltar. Alguém aqui não sabia? Todos sabiam. Então, querido, nunca se esqueça que um dia Jesus volta. E Ele mesmo está dizendo, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual é esse dia. Se você soubesse, você protegeria a sua vida. Se você soubesse o dia que ia morrer, antes você faria uma porção de coisas. Sabe aquela conversinha que, escuta, se você tiver que morrer, quais seriam os seus últimos desejos? Aí vem uma porção de coisinha, né? Um ia comprar um monte de coisa, porque ele não precisava pagar mesmo, né? Outros iam fazer um monte de coisa, porque ele sabe que depois não ia dar para fazer mesmo. Mas, irmãos, quando você sabe que um dia Jesus volta, e se Ele não voltar, Ele te chama para lá, depois desse aviso, fica vigiando. Por quê? Porque naquele dia não vai ser bom chegar sujo, não vai ser bom chegar com mancha, não vai ser bom, mesmo que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas a tua memória te acusou sobre aquela mancha o tempo todo. Você vai deixar de fazer tantas coisas pela obra de Deus por conta de uma mancha de pecado que vai ficar na tua lembrança te limitando. E naquele dia, muitas bênçãos poderão deixar de ser recebidas por conta desse tipo de atitude. Jesus não queria assustar ninguém. Não queria. Imagina lá, agora Jesus reúne os discípulos, eu vou aterrorizar esses caras aqui. Nada disso. Olha lá aqui que 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, pode ler, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Irmãos, é maravilhoso saber que nós devemos levar um tipo de vida que não suja, não mancha. Mas infelizmente, porque nós ainda vivemos nesse mundo,
na companhia maligna de Satanás e seus demônios. Infelizmente, nós somos tão inocentes em algumas coisas, irmãos. Nós somos tão imprudentes em algumas atitudes, que quando vê, nós estamos caídos de boca no chão. Nós estamos com a roupa suja. Você não sai de casa planejando com uma roupa bem limpinha, que você vai levar um tombo numa lama e vai se sujar. Você não planeja isso. Mas e quando acontece? Aí João fala: queridos, fiquem em paz. Continue com o seu caminhar de nunca se sujar. Mas quando se sujar, tem um advogado no céu que te defende diante do Pai. Irmãos, a coisa mais linda é saber que nós temos 2 advogados. Todo mundo já sabe que nós temos Jesus para nos defender no Pai. João está dizendo: nós temos um advogado no céu. Mas sabia que nós também temos um advogado na terra? Quando Jesus falou assim: eu vou e eu mando e ele volta, e quando ele vier, ele vai ficar com vocês o tempo todo advogando para vocês. Qual é a missão do advogado Espírito Santo aqui na terra? No céu a gente já sabe. No céu, Jesus está dizendo: Pai, perdoa, porque eles já fizeram besteira, mas o meu sangue foi derramado para isso, e eu estou aqui para representá-los. Então eu estou aqui pedindo: não lhes impute esse pecado. Sabe aquele grito de Jesus na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes esse grito ainda é ouvido lá no céu, quando eu e você fazemos alguma coisa, e Jesus está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora o advogado da terra, o Espírito Santo. Por que Jesus mandou esse advogado na terra, o Espírito Santo? Porque aqui na terra tem momentos que nós estamos preparadinhos para chutar a bola e fazer o gol contra. E aí o nosso advogado, o Espírito Santo, fala: ei, pera um pouco, o gol é para lá, porque você vai chutar para cá? Ué, estava certo que o gol era lá? Não, isso não. Mas ia fazer gol, mas contra, rapaz. Então, irmãos, tem hora que nós estamos preparadinhos para fazer algo que dá prazer, mas é pecado. E aí o Espírito Santo, nosso advogado, ele tem que nos convencer. Ele tem que nos convencer. Jesus convence o Pai, mas o Espírito Santo convence a mim, convence a você, para você não se sujar, porque não vale a pena. Está entendendo, igreja de Jesus? Em nome de Jesus, assimila isso. Então, embora nós saibamos que não é bom estar sujo, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor, mas se caso você se sujar, lembre-se disso. Nós temos no céu e na terra 2 advogados que vão nos ajudar a ser vencedores. Amém, queridos? Agora, qual é o grande argumento que Jesus usa diante do Pai quando nós fazemos alguma coisa errada e Ele tem que nos defender? Qual é o argumento de um advogado quando ele chega diante do juiz para defender uma causa sua? Você fez uma coisa errada, tudo bem, mas o que o advogado vai tentar falar? Excelência, meu cliente errou, apresenta os motivos, mas ele promete que daqui para frente ele aprendeu a lição e ele não vai mais praticar essas coisas. E aí o juiz pode acreditar ou pode não acreditar. Mas qual é o argumento do advogado? Olha, ele está arrependido do que fez. Esse é o argumento de Jesus diante do Pai. Olha o que diz Lucas 5,32. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam. Jesus veio falar com os pecadores: olha, isso está errado, a minha palavra está mostrando, eu deixei isso lá, meus servos registraram, o Espírito Santo conservou esses registros até o dia de hoje, está aqui escrito para você não fazer. Agora, se você entender que isso é errado, se arrepender de ter feito e não fizer mais, a coisa está resolvida. Agora,
infelizmente, muitas vezes, nós sabemos que está errado, mas é gostoso fazer, eu não consigo ficar sem fazer. Está arrependido? Não. Está sentindo só acusado de ter feito o que não devia? Está com medo das consequências, porque vai ser descoberto? Vai. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Fala isso para o irmão. O diabo te ajuda a fazer, mas não te ajuda a esconder. Pelo contrário, é triste, irmãos, ficar debaixo da chantagem de alguém que sabe alguma coisa sobre a nossa vida, e uma hora ele pode nos envergonhar. Não é triste? É melhor você já ir resolvendo a questão. Não, está aqui, ó, eu fiz mesmo, me perdoa, estou arrependido, nunca mais faço isso, acabou. Ok? Então, o argumento de Jesus é, ele está arrependido, Deus, o Senhor não vai encontrar ele fazendo de novo, então dá-lhe uma nova chance e vai em frente. Evangelho de João, capítulo 8, novamente nós vamos ver Jesus na terra se encontrando com uma pessoa e resolvendo o problema daquela pessoa, mas lhe dando um conselho. É um texto bem velho, conhecido, que a respeito de uma mulher pega aqui em adultério. Poderia ser qualquer tipo de pecado, mas aqui foi uma cena montada pelos acusadores de Jesus, porque eles conheciam muito bem a maneira como Deus trata essa questão do adultério, que é seríssima. E eles então fizeram questão de talvez ficar sondando para pegar, e pegaram e levaram ali uma mulher pega em adultério, para resolver a questão com Jesus. Capítulo 8, versículo 3. Alguns mestres da lei e fariseus, olha que tipo de gente, conhecedor, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou, começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois baixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Sabe, irmãos, não existe pecado que não pode ser perdoado. Quando falam de pecados terríveis, pecados de morte, de violência, pecados que envolvem muitas vezes atrocidades contra criança, contra mulher, nós somos tomados às vezes de uma indignação, de uma ira, e nós somos assim, muitas vezes, juízes que já damos a questão, não, e nesse caso tinha que morrer. Eu não sei você, mas a gente vê algumas coisas que são reincidências. Eu tenho observado ultimamente que os bandidos que estão sendo pegos nos últimos tempos, todos eles já têm ficha na polícia. Todos eles já fizeram alguma besteira parecida com aquela, foram para a cadeia, ficaram ali um tempinho, mas foram soltos, como que alguém dizendo: olha, estamos te dando uma chance, vai, não peques mais. Mas eles reincidem. E aí nós ficamos sabendo, falando, está vendo a nossa justiça? E aí nós vamos logo classificando a nossa justiça de fraca, de frouxa, disso, daquilo, tá. Por quê? Porque quando não há arrependimento, a reincidência acontece. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: você pode ter tido uma vida aí, onde você foi enganada, foi abusada, foi aproveitada, você mesmo correu atrás de
muito pecado, porque você achou que era gostoso, mas agora você ficou numa situação que te pegaram. E a lei diz que você tem que morrer, mas você não morreu. O que você vai fazer daqui para frente? Não peques mais. Por quê? O pecado deixa mancha. O pecado é sujeira, mas a sujeira é lavada pelo sangue de Cristo. Mas muitas vezes o pecado é limpo, mas fica uma mancha. E aquela mancha nos leva a fazer coisa pior. A mancha, muitas vezes, nos leva a fazer coisa pior. Sujar mais ainda. E o Senhor Jesus está dizendo, eu não planejei isso para a minha igreja. Glória a Deus. Agora, João capítulo 5, você está no Evangelho de João, volta um pouquinho, você está no 8, vai para o 5. Nós vamos ver aqui uma outra situação onde Jesus está dizendo sobre reincidência, não faça de novo. No capítulo 5 de João, o versículo 5, diz assim: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama, começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mas olha esse último versículo 14. O homem nem sabia que era Jesus, mas foi abençoado por Jesus. Tem muitas vezes, irmãos, que você é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, e muitas vezes não foi porque você foi atrás. Muitas vezes houve uma intercessão de pessoas que te amam a teu respeito, e você ficou livre de uma enfermidade, livre de uma imoralidade, livre de um problema. Alguém intercedeu por você. Conheço mães e pais que intercedem por filhos, e os filhos muitas vezes, eles mesmos não pedem algum tipo de livramento, mas de repente, a intercessão no céu, Deus fala: a mãe e o pai estão pedindo, Satanás, tira essa mão suja daí. E a pessoa é abençoada. Esse homem, irmãos, ele estava ali 38 anos esperando as águas se agitar para entrar na água, e de repente chega um homem e fala: por que você não entra aí? Todo mundo que entra sai, é sarado. Falou: mas eu não tenho jeito, que eu estou numa enfermidade, que até eu levantar da cama, tem alguém menos doente que eu que pula. Jesus falou: é só por isso? É. Então levanta, pega a tua cama, vai embora. Aí entrou a fé. Você não acha isso lindo? Tem coisas, irmãos, que você não planejou, mas vem uma simplicidade de palavra na sua vida, e você fez uso da fé. Jesus falou para aquele homem: pega a cama, põe nas costas e vai embora. Ele falou: vou. E deu certo. Quem fez isso? Nem sei, foi tão rápido. E Jesus, sabendo que aquilo ia dar um burburinho, porque foi justamente no dia em que os religiosos achavam que não podia fazer nada de bom para as pessoas, Jesus vazou. Mas aí Jesus encontra com ele, e Jesus dá um conselho. Agora Jesus dá aquele conselho para esse homem que eu quero pegar para mim e você pegue para você. Qual é o conselho do versículo 14? Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Sim. Não peque mais. Por quê? Para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. É o que está na sua Bíblia. Escuta, você foi curado, né? Fui curado. Então, pega um conselho aqui: não caia noutra.
Não se mete nisso de novo. Presta atenção daqui para frente o que você vai fazer. Não vai buscar a solução mundana. Não vai buscar a solução que só te dá prazer, mas te envolve, te mancha, te machuca, te fere. Então, se aquele homem pegou o conselho de Jesus, irmãos, pode ter certeza, ele terminou os dias dele curado, porque Jesus o curou para sempre. Mas o aviso de Jesus: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Você pode pegar essa palavra para você em nome de Jesus. Eu não vou dizer para você o que é que você não deve fazer mais. Não sou o teu Senhor, mas o teu Senhor nessa noite está dizendo, pela boca de Jesus, registrado nessa palavra maravilhosa na Bíblia: não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. E será que esse aviso procede, irmãos? Será que quando nós somos libertos, livres de alguma coisa, e nós ficamos tão felizes, Senhor, que bênção, paguei aquela conta, Jesus, não caia noutra. Era pouquinho o vendedor batendo na porta, vendendo a mesma coisa, você olha, mas agora é outro modelo, agora é outros tempos, agora tem gente que tem, você gostaria tanto de ter, e é parcelado, passa o cartão, só um exemplo, né? Dali a pouco está você de novo, problema financeiro. Mas, irmãos, isso é fácil, isso paga com dinheiro, né? Tem outras coisas, irmãos, que não tem dinheiro que pague. Amém? Quantos estão entendendo? Agora, eu quero rapidamente falar para você 4 conselhos de Paulo para aqueles que querem manter a limpeza. 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. O que é que está escrito nesse versículo? Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Como que nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo, que quer nos ajudar a nos manter limpos? Você já sabe que não pode se sujar de novo para não acontecer coisa pior. Você já sabe que você foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor que te ama. Ok? Mas, de repente, o que eu posso fazer para me manter limpo? Esse primeiro conselho é: não atrapalhe o Espírito Santo, cara. Se não ajudar, não quer ajudar, mas atrapalhar. E quantas vezes nós atrapalhamos, irmãos, a ação do Espírito? Você se lembra de alguma vez que você já atrapalhou o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida? Por conta do quê? Às vezes o Espírito Santo fala na palavra. Alguém chega e fala: mas você acredita em tudo que a Bíblia fala? Você acha que isso é verdade? Irmãos, eu fiquei muito triste uns dias atrás, quando eu ouvi uma autoridade religiosa dizendo que a Bíblia não é toda a verdade. Ela foi escrita para atender interesses de uma certa igreja. E quando ela fala algo, mas a igreja diz diferente, a Bíblia não vale nada. Está gravado no YouTube, se você quiser, você procura. A autoridade religiosa dizendo: a Bíblia não é toda a verdade. Tem coisas que não são verdade. Aí você pega e coloca isso como verdade no seu coração, porque afinal de contas, quem segue um líder desse, o cara, né, tem uma pomposidade, tem uma posição, tem um respeito, parece que merece confiança. Aí o Espírito Santo vem falar com você: ei, não peques mais. E você fala assim: mas eu acho que não é bem assim. Então, você questiona o método de audição da voz de Deus. Ok? E aí você às vezes argumenta um pouco mais: mas eu não estou sentindo que isso é mal. Aí a gente começa a ser sensitivo, né? Se eu não estou sentindo que é perigoso, não deve ser perigoso. Mas quem diz que nós conhecemos todas as partes das coisas? Então não confie nos teus sentimentos. Eu fico triste quando alguém está errado, mas diz: mas o meu coração está em paz. Mas de onde vem essa paz?
fazendo um negócio errado e o coração está em paz, então você está atrapalhando a voz do Espírito. Não atrapalhe, porque senão você vai se sujar. Esse é o conselho de Paulo. Amém, queridos? Segundo conselho, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. Irmãos, será que todas as promessas da palavra de Deus, nós podemos crer que elas podem ser para nós hoje? Ou você separa uma parte dela e fala, isso aqui é para judeu, isso aqui é para aquela época de Jesus, ou Velho Testamento, isso aqui não é para hoje. Será, irmãos, que Deus ia deixar a sua palavra trazer confusão no nosso meio, onde iria ficar coisas registradas, mas só para ficar na história? Se a Bíblia fosse um livro de contar a história, irmãos, não teria autoridade para ser chamada de palavra de Deus, porque Deus não é contador de história. Ele conta sim as histórias, mas o objetivo de Deus não é nos distrair com historinhas para a criança dormir. Não. Então tudo que está na palavra de Deus, presta atenção. Aqui está escrito, por acaso, Amós 3:7, o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Irmãos, eu não estou falando de profetas dos dias de hoje, que falam em nome de Deus, mas contrariam totalmente os princípios da palavra de Deus. Isso não é profeta, isso é um profetolo. E o que você escuta é uma profetada. E cuidado que no final de ano vem muita profetada por aí. Os repórteres gostam muito de procurar os pseudos profetas. O que vocês estão profetizando aí que vai acontecer para o próximo ano? E aí vem uma porção de prognósticos, né? Isso não é Deus falando, irmãos. Presta atenção, não é disso que eu estou falando. Agora, tudo que Deus vai fazer com a sua vida, se você precisar ficar sabendo antes, Deus dá um jeito de te avisar. Na palavra dele, ou através de uma mensagem, de um cântico, de um conselho. Está entendendo, igreja de Jesus? Glória a Deus. Lá em Malaquias 4, verso 1 e 2, também diz assim, o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que temem a minha salvação, brilhará o sol trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Fala para o irmão, você vai saltar de alegria. Deus falou que você vai saltar de alegria. Você aceita essa profecia? Sabe por quê? Você já se livrou do curral do diabo. Você, quando estava no curral do diabo, você olhava para a cerca e dizia, quando será que eu vou saltar de alegria? Mas Jesus foi lá e tirou você do curral do diabo. Você não está mais no curral do diabo. E agora o Senhor Jesus está dizendo, salta de alegria, porque esse é o meu projeto para a sua vida. E muitas vezes nós ficamos esperando saltar de alegria só naquele dia, quando a gente olhar Jesus, que benção, Jesus está vindo. Mas irmãos, enquanto Ele não vem, nós podemos saltar de alegria, porque a palavra de Deus diz que nós saltaremos de alegria. Glória a Deus, tome essa palavra para você. Terceira coisa, examinem tudo e fiquem com o que é bom. O que é bom para nós? O que você acha que é bom para você? O que te dá prazer, alegria, gozo, dinheiro e isso, aquilo? Ou aquilo que você pode fazer e não sentir nada de prazer, de gozo, de alegria, mas você está fazendo algo que não é pecaminoso. Então, queridos, aquilo que não é pecado, é coisa que você pode examinar e praticar.
Se você fizer alguma coisa que o teu Espírito, o Espírito Santo, esse advogado que eu disse que anda conosco aqui na terra, nos orientando no fazer, né? Se ele fala assim, pode fazer, isso aí vai agradar ao Pai. Se nós observarmos o propósito de Jesus em todos os seus 33 anos de vida na terra, o propósito de Jesus era um só, fazer o Pai ficar feliz. Nenhum homem na terra conseguiu isso, mas Jesus conseguiu como homem na terra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus foi o único que conseguiu o Pai ficar feliz. Agora, nós não podemos tomar Jesus como exemplo? Podemos. Esse é o nosso objetivo. Mas e quando eu não consigo? Versículo nós já lemos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele está intercedendo por nós com gemidos até inexplicáveis, inexprimíveis. Amém, queridos? E finalizando então, nós queremos ver aqui o quarto, último item. Evitem todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Evita todo tipo de mal. Por exemplo, você acha que existe na adoração alguma coisa que pode ser tida como mal? Pessoas resolvem adorar a Deus, cada um do seu jeito. Tudo bem? Sem problema? Não. O que a Bíblia diz? Tem o jeito certo de adorar a Deus. Tem pessoas que dizem, mas o que vale é a intenção. Não é a intenção. O que vale é a palavra de Deus, como Deus diz que é. Por exemplo, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4, diz assim, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma outra coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, queridos, de repente alguém está lá, não, eu estou adorando a Deus, mas você está diante de algo que Deus diz que não é para fazer, criatura. Mas esse é o teu ponto de vista. Meu não, é da palavra. Vai discutir com a Bíblia agora? Vai se sujar. Vai se contaminar. Sua adoração não vai ser ouvida. E naquele dia, Jesus volta e o que você diz? A sua intenção era boa, mas não está na palavra. Uma outra coisa, irmãos, é lá em Levítico 19, 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Irmãos, querer saber sobre o futuro consultando ali algum que se diz vidente é pecado. Querer saber o que está acontecendo com uma pessoa que já morreu, consultando o espírito de mortos, a Bíblia diz, é pecado. Não fui eu que escrevi que estou dizendo isso, eu estou só lendo para você, mostrando um endereço para você. Então cuidado que a adoração também pode ser algo errado. A adoração também pode te levar a se sujar diante de Deus. Segunda coisa, na satisfação sexual, não cometa a imoralidade. O que é imoralidade, irmão? A imoralidade está mudando o conceito. Hoje nós temos que vigiar demais essa questão da imoralidade, porque coisas que a Bíblia chama de imoral, o homem hoje está dizendo, é estilo de vida. Se você se levantar hoje contra um estilo de vida, que a Bíblia diz, isso não é para os meus filhos, e você resolver criticar alguém, você pode ser processado. Então você não tem que criticar ninguém, mas pega para você. Não fale mal de ninguém, mas não entre você na jogada do inimigo. Olha o que Deus diz aqui. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Irmãos, a coisa é tão séria que Deus faz questão de colocar um mandamento dizendo, se houver adultério, os dois têm que morrer. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz, por isso que eu vim na terra pagar o preço, para aquele que fez a besteira que merece condenação, não seja condenado, mas seja perdoado pelo meu sangue já derramado na cruz. Mas adultério continua agradando a Deus, porque Jesus perdoa? Não. Adultério é mancha pecaminosa que impede você de estar limpo diante do Senhor quando Ele voltar. Outra coisa, homossexualismo, por exemplo. Homossexualismo, Deus chama do quê? Pecado nojento.
Levíticos 20, verso 13 diz: se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Deus diz que eles precisam ser mortos. Mas o que Jesus fala? Se ele se arrepender, é por isso que eu vim na terra, para perdoar esse pecado que merece morte. Ele não precisa morrer. Ele vai continuar vivendo, mas não praticando esse tipo de coisa. Está entendendo, irmãos? Então tem quantas coisas. E na diversão, então? Tem tantas diversões que o mundo faz, usa, e o crente fica ali babando. Ah, que vontade de fazer também. Então, para concluir, a nossa conclusão da palavra de hoje, se você está me entendendo desde o comecinho, eu fui tocado. Eu peguei a palavra de Paulo, eu fui tocado por ela. O que a palavra de Paulo diz? Ele não quer que o nosso corpo, que a nossa alma e que o nosso espírito seja manchado pelo pecado. Paulo não quer. Eu também não quero. Mas eu não sei se você quer. Será que você hoje aqui recebeu essa palavra dizendo: se a Bíblia está preocupada comigo, dizendo que Jesus vem logo, e eu gostaria tanto de encontrá-lo com alegria e não para ser repreendido, então eu preciso ter um tipo de vida onde eu não me manche com o pecado. Agora, irmãos, para não se manchar é preciso não se sujar. Não é porque existem sujeiras que você lava e não fica mais vestígio nenhum, que você vai se sujar. Porque tem algum tipo de sujeira, e essas vezes você não sabe que tipo é, que depois que sujou, quando vai lavar e limpar, fica vestígio, fica marcas. Deus não está mais vendo a sujeira, porque o sangue de Jesus cobriu, mas a nossa mente se fixa naquilo e nos limita, e nós deixamos de receber as bênçãos por causa de uma autoacusação que o diabo faz questão de trabalhar na nossa mente. Então eu gostaria que você baixasse um pouquinho a sua cabeça e pensasse um pouquinho. Esses alertas que o Senhor Jesus colocou na sua palavra, esses alertas que Paulo tem falado, são todos para o meu bem. Então, queridos, hoje é tempo de tomar uma decisão. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro que o tempo todo ela está querendo falar conosco. O tempo todo a palavra que você carrega, que você lê, que você medita, ela está o tempo todo, assim como o apóstolo Paulo, procurando nos ajudar, nos dar conselho. Mas saiba de uma coisa: assim como Deus não força, ninguém de nós pode forçar ninguém. Nosso objetivo não é apontar o dedo para ninguém. Nosso objetivo não é falar com desamor para ninguém. Nosso objetivo é simplesmente alertar, porque nós somos uma família e nós todos estamos esperando o nosso Senhor Jesus. E quando Ele vier, vai ser muito grande a nossa vida. Amém, queridos?